Olá pessoal, quero apresentar uma tradução alternativa para Hebreus capítulo 11, versículo 1, considerando a tradução Almeida Revista e Atualizada, que vai nos trazer a seguinte apresentação. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A questão que se levanta é a oposição que sempre há entre certeza e fé. A fé não é a certeza. A fé explica a certeza que temos. Porque quando se tem certeza e convicção, se expressa na realidade a ausência da fé. Se eu tenho certeza que um objeto é uma madeira, eu não preciso ter fé para crer que ele é madeira. Ao constatar que o objeto é uma madeira, a fé não é necessária nesse caso, porque a certeza e a convicção de que aquele objeto é uma madeira se dá pela experiência do contato, pela averiguação do que seja madeira. No entanto, quando se fala de fé, se expressa aquilo que não se tem prova, certeza no sentido da experimentação. A fé é o contrário da certeza no sentido da experimentação. Então, por que se traduziu esses termos, principalmente dois vocábulos desse versículo, o primeiro, hipostasis, por certeza, e o segundo, elenhos, por convicção. Na realidade, o que o versículo 1 está nos apresentando é um programa daquilo que vai ser explicado ao todo do capítulo 11. O autor vinha falando no capítulo 10 sobre a perseverança, que a verdadeira fé nos conduz à perseverança. No capítulo 11, ele vai apresentar exemplos de perseverança e vai nos dizer, seja por meio de Abraão, de Moisés, de outros personagens que são citados, até anônimos que foram mártires, que morreram por causa dessa esperança, que a razão pela qual eles perseveravam era a fé. Assim, no versículo 1, o autor não está necessariamente explicando o que é fé, mas com a fé explicando a perseverança. Então, o versículo 1 do capítulo 11 não é, no sentido pleno, uma definição de fé ou uma explicação da fé. Na realidade, é a fé que explica a espera por coisas futuras. É a fé que explica acreditar naquilo que não se vê. Mesmo que a fé seja o sujeito nas orações, no entanto, o objetivo do autor, ao considerarmos o contexto, todo o capítulo 11 e a segunda parte do capítulo 10, é que ele está nos dizendo que a fé é a razão pela qual se espera coisas que estão no futuro, coisas que foram prometidas por Deus, como ele vai dizer no próprio capítulo 1, que é fiel e prometeu. Por isso, Sara e Abraão confiaram. A fé é o argumento, é a explicação, é a base para a perseverança. Assim, a tradução melhor ficaria: a fé é a base, é o fundamento para acreditar naquilo que se espera. A fé é o argumento, é a razão de ser, é a razão pela qual acredito em fatos que não se veem. Assim, colocado, percebemos que a fé não está sendo explicada,
mas a fé é a explicação para a perseverança. E essa proposta de tradução é confirmada ao longo do capítulo 11, pois todos os personagens que ali são trazidos como exemplo de perseverança perseveraram por causa da fé. Assim, nessa tradução alternativa, porque eu é que estou propondo, e não simplesmente sem base na literatura teológica, mas apresentando a vocês que o versículo 1 do capítulo 11 não traz necessariamente uma explicação sobre a fé, mas a fé é apresentada como a explicação de esperarmos promessas divinas que estão no futuro. A fé é a explicação para acreditarmos, confiarmos, é a razão pela qual acreditamos em fatos que não se veem. Que assim, a leitura e o estudo das Escrituras nos ajudem a compreender melhor o pensamento expresso pelos autores. Um abraço.